Sejam bem-vindos ao canal Química Pelúcio. Eu sou o professor Pelúcio e estou aqui para te ajudar na estequiometria. Bom, meu povo, nós estávamos na última aula conversando um pouco aí sobre transformações. A gente viu já a transformação de mol para massa, de mol para partículas, e nós vamos se encaminhar hoje para a transformação de mol para volume. Ok, pessoal? Nós vamos conversar aí sobre essa transformação de mol para volume, beleza? Bom, pessoal, aqui nós vamos se referir especificamente a volume gasoso, ok? Volume gasoso. E a nossa conversa vai ser bem interessante porque nós vamos colocar um pouquinho de contexto de gás junto aqui com mol, que dá um negócio bem macabro, né, professor? Porque legal, impossível ser, né? Interessante também não. Então vai dar algo bem macabro. Não, brincadeira, gente, não é tão difícil não. É bem simples mesmo os conceitos que envolvem essa parte aqui. Bom, galera, antes disso eu queria conversar com vocês sobre volume molar. Alguns conceitos de gás a gente precisa ter. Porque normalmente, né, algumas apostilas, elas trazem gás ou antes de estequiometria, ou traz gases ideais depois de estequiometria. Eu sou a favor, né, eu sou a favor de gás ser explicado primeiro e depois estequiometria. Porque acaba que muitos conceitos ali, algumas questões de gases ideais, precisam muito de cálculo estequiométrico. Mas, independente da forma como você esteja aí no seu conteúdo, se você já viu ou ainda não viu gás ideal, eu quero fazer essa videoaula justamente para nivelar você, certo? Você vai entender um pouquinho de gás que é necessário para que você consiga entender também aqui o cálculo estequiométrico envolvendo gases ideais, beleza? E o primeiro conceito é o volume molar. Então vamos lá. Conceito muito simples. É o volume ocupado, pessoal, por um mol de qualquer gás. Bom, só para relembrar você ou para que você realmente entenda já. O estado gasoso, pessoal, ele é um estado muito interessante porque as partículas, né, elas estão altamente agitadas e por causa disso, né, estão altamente separadas e por conta dessa alta agitação e separação, um gás ele consegue ocupar todo o recipiente que aonde ele está, que contém ele. Então, se eu colocar tantos gramas, tantos mols de gás num recipiente, com o tempo ele vai se difundindo, ou seja, ele vai se espalhando por esse recipiente. Então, se o recipiente for, sei lá, de 1 litro, ou se o recipiente for de 10 litros, o gás ele consegue aos poucos se espalhando, ok? Ele vai se difundindo. Sério, professor? Sério. Uma mesma quantidade de mols, né? Vamos dizer que eu coloque aqui dentro, ó, 1 mol de gás. Ele consegue ocupar esse 1 litro. Vai se difundindo e consegue. E se eu colocar o mesmo mol do mesmo gás aqui dentro, ele também consegue, beleza? Ele também consegue se espalhar aí por todo o recipiente de 10 litros, ok? O mesmo mol, professor? Sério? Sério, pessoal, sério. A única ideia aqui é que no primeiro recipiente de 1 litro ele ficaria mais concentrado, né, num volume menor. Então, 1 mol num volume menor seria mais concentrado, né? Teria um gás ali mais concentrado. Então, aqui já em 10 litros, o mesmo 1 mol do mesmo gás, ele já estaria mais aí, né, separado, né, mais difundido, ok? E seria mais, vamos dizer assim, menos concentrado, né, mais diluído, entre aspas, assim, dentro do recipiente, beleza? Ele tem mais espaço para se espalhar, né, então ele vai ficar as partículas mais longe ainda uma da outra. Então é isso que é interessante. E aí que tá, pessoal, e aí que está. 1 mol, o volume ocupado por esse 1 mol é o que nós chamamos de volume molar. Então, o que é volume molar? É o volume
ocupado por 1 mol de qualquer gás, certo? De qualquer gás. Só que tem uma coisa importante que você precisa saber. Um gás, ele depende muito, né, das variáveis dele, né, que podem fazer a identidade, vamos dizer assim, o estado de um gás variar. Uma delas, duas delas na realidade, seriam de fato a pressão e a temperatura que esse gás está submetido, né? Então a pressão que ele está submetido, que ele exerce, né, também dentro do sistema, e a temperatura onde ele se encontra. Obviamente que o volume também é uma variável de estado, né? Se eu mudar o volume, eu consigo mudar o estado de um gás. Mas nesse caso aqui a gente está analisando o volume em específico, né? Como é que eu posso, por exemplo, alterar o volume? Bom, depende. Só se eu alterar a pressão ou alterar a temperatura também desse gás, beleza? É como se fosse assim, você que nunca estudou gás ainda. A pressão, a temperatura e o volume, se eu mexo em uma dessas turminhas aí, um deles, os outros também acabam sentindo. Então, se eu mudo a pressão, o volume sente, a temperatura sente. Se eu mudo a temperatura de um gás, o volume dele vai sentir uma alteração, a pressão dele também sente uma alteração. E então, nesse caso, o volume, ele vai ficar aqui esse volume ocupado, né, o volume ocupado por 1 mol de qualquer gás, ele também está na dependência aqui da pressão e da temperatura. Se eu mudar um pouco a pressão, epa, o volume vai sentir a mudança, certo? Só a título de curiosidade, né, quando eu aumento a pressão, a tendência é que esse volume diminua, ok? É só você pensar, apertar, é só você pensar. Aí que eu ia falar, né? Se você apertar um sistema, ele vai tender a diminuir o volume, né? Um sistema gasoso. Então é nesse sentido. No caso da temperatura, quando a gente aumenta a temperatura, a tendência é que esse volume aumente, né? Imagina só, aumentar a temperatura, as partículas, né, as moléculas do gás começam a ficar muito agitadas, então elas querem mais espaço. Ai, eu tô mais agitado, eu tô louco. Ai, me dá mais espaço. Eu quero mais espaço para se mover. Então, quando você aumenta a temperatura, você acaba alterando ali, aumentando o volume desse gás. Então, o volume molar ele depende muito da temperatura e da pressão que está submetida a esse gás, beleza? E aí que entra um volume molar muito importante, muito conhecido. Quando a gente pega uma pressão de 1 atm, 1 atmosfera, e uma pressão de uma temperatura, uma pressão de 1 atm, uma temperatura de 273. Tá difícil hoje, tá travando a língua, né, professor? Isso. 273 Kelvin, que a gente pode conhecer aí, né, dentro da nossa escala que a gente usa, o 0 graus Celsius, né? Então, considerando essa temperatura e essa pressão, imagine lá, 1 mol de gás nessas condições de pressão e de temperatura, ok? A gente chama essas condições de condições normais de temperatura e pressão. Sério, professor? Ó, condições normais de temperatura e pressão. É um famoso, né? É o famoso CNTP. Condições normais de temperatura e pressão. Então, se um gás tiver numa pressão de 1 atm e numa temperatura de 0 graus Celsius, certo? Esse camaradinho ele vai estar na CNTP, condições normais de temperatura e pressão. E o volume molar para qualquer 1 mol de gás, nessas condições normais de temperatura e pressão, é 22,4 litros por mol. Então, ó, o volume molar
na CNTP vale 22,4 litros por mol. O que significa isso? Pessoal, qualquer gás na CNTP, qualquer 1 mol de gás nessas condições normais de temperatura e pressão, eles ocupam um volume de 22,4 litros. Beleza? 22,4 litros. Então, 1 mol de gás, e quando eu falo gás, eu falo qualquer gás, 1 mol de gás na CNTP, condições normais de temperatura e pressão, eles vão ocupar 22,4 litros, ok? E por que eu estou enfatizando isso daqui? Meu Deus, professor, parece que você fica meia hora falando a mesma coisa. Porque, pessoal, esse daqui vai ser um dos principais fatores de conversão. Os exercícios, eles amam CNTP. Quando não está dentro da CNTP, aí a gente vai ter que utilizar a equação de Clapeyron, certo? Mas na CNTP, a gente precisa guardar esse camaradinha. Sabia que tem questão que não te dá? Considere que o volume molar seja 22,4. O volume molar na CNTP seja 22,4. Tem questão que não te traz. Então é bom você guardar isso aqui. 1 mol de qualquer gás na CNTP é 22,4 litros. Beleza? Então vamos utilizar esses conceitos. Vamos lá. Eu não quero, professor, eu tô com sono. Eu vou comer um salgadinho, depois eu volto aqui. Não, primeiro vai assistir a videoaula, meu queridão. Depois vai comer salgadinho. Então, olha só. Um exercício base aí. Qual o volume ocupado por 12,7 mols de CO2, de gás carbônico, na CNTP? Então vamos lá? Qual o volume ocupado por 12,7 mols de gás carbônico, né? De gás carbônico, né? Dióxido de carbono, caso queira mais formal, né? Na CNTP. Bom, o que a gente acabou de ver, pessoal? Que na CNTP, 1 mol de qualquer gás, e nesse caso, como o nosso gás da questão é o dióxido de carbono, então 1 mol de CO2 na CNTP, ele ocupa um volume de 22,4 litros, né, professor? Litros, né? Litros, isto. Então, 1 mol ocupa isso, de qualquer gás na CNTP. Quantos mols nós temos aqui? 12,7. Poxa, professor, pode dar número assim também, o número de mols? Claro. Meu querido. Assim como tem massa em números decimais, todas as grandezas podem ser encontradas aí em números decimais, beleza? Então aqui, ó, 12,7 mols. Vai ser quanto de volume? Multiplicando o cruzado, 12,7 vezes 22,4, fazendo aqui o cálculozinho com aquela calculadora marota, né, professor? Isso, maroto. Vai dar exatamente aí, pessoal, 284,48 litros. Né? Alguns vestibulares, eles podem trazer até assim, ó. Já vi sempre eles gostam de fazer isso. 84,4,5 litros. Sabe? Eles gostam de dar essa arredondadinha às vezes nas alternativas, mas é isso aí mesmo. Então, 284,5 ou 284,48 litros, pessoal. Então, esse é o volume ocupado nas condições normais de temperatura e pressão desses 12,7 mols de CO2.
E professor, quero fazer uma pergunta. Faça então, faça uma pergunta, meu querido. E se em vez de CO2 fosse gás nitrogênio, qual seria o volume ocupado? Ô minha benção, meu queridão, sossegadão, não importa o gás que você tem aqui, vai ser o mesmo volume ocupado. Sério, professor? Sério, seríssimo, pessoal. Então, 1 mol de qualquer gás ocuparia exatamente 22,4, 1 mol dele. Então, o mesmo volume de CO2, seria o mesmo volume de gás nitrogênio, seria o mesmo volume de gás oxigênio, entende? Todos eles dariam esse mesmo valor. A mesma coisa aqui, ó. A mesma coisa aqui. Esses 12,7 mols seriam 284,5 litros para todos esses gases, belezas? Seriam para todos esses gases aqui, dióxido de carbono, gás nitrogênio, O2, todos eles ocupariam exatamente esse 284,5, se fossem 12,7 mols de cada gás na CNTP. Beleza? Vamos fazer mais outro aqui? Não, professor, agora eu quero comer salgadinho. Não. Vamos lá, vamos fazer mais exercícios para praticar. Estequiometria é praticar, pessoal. Então, vamos lá. Exercício 2. Em um recipiente na CNTP são ocupados sei lá, 430. Melhor, em um recipiente de 430 litros na CNTP, aí fica melhor. Então aqui, ó, em um recipiente de 430 litros na CNTP, é introduzido, vamos colocar assim. Tá confuso, professor? São introduzidos, né? É melhor, é introduzido. Tá muito confuso, hein, professor? É introduzido amônia. Introduzido amônia. Quantos mols? Qual a quantidade de matéria, né? Qual a quantidade de matéria qual a quantidade de matéria desse gás confinado? Uma pergunta meio complicada, né? É ruim fazer questão assim de cabeça, assim, na hora. Mas é o seguinte, em um recipiente de 430 litros, então na CNTP, é introduzida amônia. Qual a quantidade de matéria desse gás confinado? Então vamos lá. Primeiro conceito, pessoal, você precisa entender se o recipiente tem 430 litros, né? Então, esse é o volume ocupado pela nossa amônia. Não tem como, né? A gente está considerando que todo o gás ocupou o recipiente. Então, o volume que nós temos de amônia aqui é 430 litros. E ele fala na CNTP. Aí você já vai ter que puxar. Na CNTP, 1 mol de qualquer gás, nesse caso da amônia do exercício, 1 mol de amônia vai ocupar 22,4 litros, certo? Na CNTP é isso. E o que ele te deu? Que o recipiente tem 430 litros e está sendo ocupado pela amônia. E ele está querendo saber qual a quantidade de matéria desse gás, ou seja, quantos mols de amônia a gente tem. Não sei, né?
Nós só sabemos que são 430 litros ocupados por ela, mas não sabemos quantos mols. Vamos utilizar o conceito de volume molar, ok? Então aqui, ó, multiplica cruzado, 22,4 x 1 vezes 430, obviamente. 430, o 22,4 está multiplicando, então ele vai passar aqui para o outro lado dividindo, então 22,4. Então aqui dividindo aqui, ó, vamos usar a nossa calculadora marota, então vai dar 19 aproximadamente, 19,19, né? Ou se quisermos também 19,2. O que é mesmo, professor? Nem tô lembrado mais que eu tô calculando. Galera, pelo amor de Deus, né? Ó, o X aqui, o que nós estamos procurando, está debaixo de mol. Então é mol. Mol de amônia. Beleza? Então esses 430 litros de amônia que estão na CNTP equivalem então aí a uma quantidade de matéria de 19,2 mols de amônia, de NH3, beleza? Então, dentro desse recipiente, nós temos exatamente aí, então imagina aí um recipiente de 430 litros, a quantidade de mols de amônia que temos aqui dentro é 19,2 mols, ok? Nessas condições de CNTP. Lembrando, pessoal, se mudar a temperatura ou a pressão, vai ter alteração, beleza? Vai dar uma alteração no volume desse camaradinha. Mas na CNTP, 430 litros de amônia, nós temos então dentro desse recipiente 19,2 mols de amônia, beleza? Bom, pessoal, essa é uma transformação muito importante também para nós, saber desenvolver, né, essa transformação de mol para volume, ok? Então vamos prosseguir para a nossa próxima transformação. Só que, pessoal, já vou adiantar para vocês uma ideia. As outras transformações que nós vamos analisar, elas vão ter que passar, em muitos dos casos, também no mol, beleza? Então, massa para volume, massa para partícula, certo? Partícula para volume, eles vão ter que dar uma passada pelo mol, beleza? Vocês vão entender melhor. São algumas duplas transformações que terão que ser feitas, beleza? Nossa, que tanto de beleza que eu falo durante as aulas, né? Pelo amor de Deus. Então vamos lá para a nossa próxima videoaula. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aí no canal, beleza? E compartilhe com os seus outros amigos.